iniciarmos, ok? Então, Efésios capítulo 5, a partir do verso 1. Só que para a gente ler aqui, o verso 1, ele é uma ligação dos dois últimos versículos do capítulo 4. Então, vamos ler aqui, a partir do verso 31 do capítulo 4, ali no finalzinho, e vamos entrar no capítulo 5, nós vamos até o versículo 17. Então diz assim a palavra de Deus: que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disso. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza e a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Muito bem, aqui, a partir, e no capítulo 5, Paulo já começa a tratar disso no final do capítulo 4, ele vai falar um pouco da questão da vida diária do crente, de como o crente deve se comportar. Só uma recapitulação rápida. Efésios começa com Paulo mostrando, para os cristãos o que Deus fez por eles. Qual foi a obra que Deus fez por eles? Ter chamado esses crentes, e aqui uma carta escrita aos gentios, ter chamado esse povo, quando esse povo não era povo de Deus, não tinha Deus, viviam sem Deus no mundo, Paulo diz no meio da carta, vocês foram chamados, Deus escolheu vocês, Deus predestinou vocês para vocês serem santos, irrepreensíveis diante dele. Deus fez vocês se assentarem nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vocês estão nessa posição. Então, Paulo constantemente, durante a carta, ele ora ao povo, ele ora aos efésios, para que eles tenham conhecimento de Deus, tenham sabedoria, para que eles entendam o que Deus havia feito por eles.
E aí, em determinado momento, ele vai dizer: a cruz de Cristo, ela derrubou o muro de inimizade que havia entre vocês e os judeus. Aí Paulo ele diz: vocês lembram, se lembram de antes de vocês virem a fé, como vocês eram tratados, como os judeus tratavam vocês, né? Como pessoas que você nem ficar perto não podia. E olha só o que Deus fez com vocês. E a cruz de Cristo derrubou o muro de inimizade que havia e que ainda há, em alguns casos, entre os gentios e os judeus. A cruz de Cristo igualou o povo gentil e o povo judeu. Por quê? O povo gentil e o povo judeu são salvos da mesma forma, pela mesma cruz de Cristo. E aí ele vai dizer, então, vivam em unidade. A igreja tem que ser a principal... Se nós podemos ter unidade em vários segmentos da sociedade, a igreja é onde mais nós temos que ver isso. Então, se vocês foram trazidos, e se não há mais diferença entre vocês e os judeus, são salvos pela mesma fé, vocês têm o mesmo Senhor, a mesma fé, o mesmo Espírito, então vivam em unidade. E aí no capítulo 4, Paulo vai falar, vivam em santidade. E aqui entrando no capítulo 5, ele vai falar o modo de agir que deveria ocorrer na vida desses cristãos, desses gentios. Então ele diz assim, portanto, né, ligando os dois últimos versículos que ele disse, não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, está falando do povo, em como eles deveriam se tratar, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Portanto, sejam imitadores de Deus. Então a primeira coisa que Paulo fala aqui no capítulo 5 é, sejam imitadores de Deus. Deus é o nosso Pai, nós somos seus filhos. Na família, o filho, ele imita o pai. Ele faz tudo o que ele vê o pai fazendo. Nós, como filhos de Deus, nós devemos imitar o nosso pai. Só que veja, não é uma tarefa simples. Você imitar a Deus não é uma tarefa simples. E nós temos algumas linhas de pensamento, algumas denominações que tentam imitar a Deus numa forma, de uma forma que não existe. Por exemplo, quando Paulo aqui lhe diz, sejam imitadores de Deus, não quer dizer que você tem que imitar Deus em tudo o que Ele faz. Deus criou o universo. Você não vai criar o universo. Deus, Ele é o soberano. Você não deve imitá-lo em soberania. Deus é todo poderoso. Não quer dizer que você tem que imitá-lo tendo todo o poder. Então, tem algumas características em Deus que nós não fomos chamados a imitá-lo. Eu disse algumas denominações porque algumas denominações se colocam como superiores até a própria palavra de Deus, né? Nós temos por aí algumas pessoas que se intitulam, por exemplo, apóstolos, né? Nós sabemos que apóstolos não existem mais, mas você ligar a televisão, você vai ver um apóstolo lá. E de apóstolo para apóstolo, o cara pode falar, não, o que Paulo falou está errado. Eu vou falar o que é o correto, né? Apóstolo por apóstolo. Então veja, nós temos que imitar Deus numa categoria, nós temos que entender qual é essa imitação que nós temos que fazer dele. Algumas coisas que são colocadas aqui que nós lemos são características, né? O contrário do que foi dito aqui é característica de quem é santo. Deus é santo. Nós temos que imitá-lo em sua santidade.
Nós temos que imitá-lo em sua santidade. Nós temos que imitá-lo, como foi dito aqui logo antes. Perdoem uns aos outros, como também Deus perdoou vocês em Cristo. Então nós temos que imitar Deus perdoando uns aos outros. Quando nós imitamos Deus, tudo que é feito nessa imitação, ela é feita em favor da igreja, em favor dos irmãos, como testemunho, como ajuda, em amor. Nós devemos imitar a compaixão de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, a santidade de Deus. É isso que Paulo orienta e solicita isso dos cristãos. Sejam imitadores de Deus. Em Mateus 5:48, nós lemos lá: sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. É fácil isso? Sejam perfeitos, como perfeito é o Pai de vocês. Certa ocasião, eu estava vendo uma mensagem de um pastor, e ele colocou um exemplo da vida dele, em como ele enxergava essa busca em ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai. Já coloquei aqui numa outra ocasião, mas eu vou repetir. Ele disse que morava numa área rural e durante boa parte do ano nevava lá e os campos ficavam cobertos de neve. Ele falou: meu pai era um homem grande, alto, forte. Ele saía para a lida diária no campo e eu era pequenininho. E eu olhava ele saindo para trabalhar e várias vezes eu queria estar junto com ele. Eu queria ir junto com ele. E uma coisa que eu fazia e tentava fazer quando ele saía e andava, ele pisava na neve e os passos dele, as pegadas, os pés dele ficavam marcados na neve. Só que ele tinha pernas compridas. E eu ia atrás dele e eu queria andar no mesmo passo que ele. Então, eu tentava pisar onde ele pisava. Obviamente que algumas vezes eu conseguia, fazendo algum esforço, mas muitas vezes não conseguia, eu caía. Eu tentava alcançar a pisada dele e por várias vezes eu caía. Me levantava e tentava de novo. Ele conseguia a perfeição em seguir os passos do Pai na neve? Não. Mas a busca dele era por tentar. E no versículo 10 aqui, do capítulo 5, é um versículo importantíssimo, porque diz assim: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. A nossa vida, na busca pela perfeição, porque perfeito é o nosso Pai, a nossa busca em santidade, em amor, em compaixão, em imitar Deus, é a busca em descobrir qual é a agradável vontade do Senhor. Nós sabemos a plena vontade do Senhor? Nós temos nós somos completos nesse sentido? Não. Mas nós temos a palavra dele. Nós buscamos compreender a cada dia qual é a vontade dele. Então, nós não somos perfeitos. Nós buscamos a perfeição e ela vai ser alcançada. Isso é a boa notícia. No fim, ela vai ser alcançada. Mas aqui é uma busca diária em compreender, em conhecer, em descobrir qual é a vontade do Senhor. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Isso aqui é muito forte, porque você sabe que você é filho de Deus, não sabe?
Agora, Deus te transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, do Filho do seu amor, que é Jesus. E você foi adotado como filho. E hoje você participa da família de Deus como filho. Mas você não é somente um filho. Você é um filho amado. Quando Jesus foi batizado, o que o Pai falou sobre ele? Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho alegria. Nós somos amados por Deus, assim como Jesus é amado por Deus. Em João 17, quando Jesus está orando ao Pai, ele diz que o amor com que o Senhor me amou esteja neles. Deus nos ama como filhos, assim como Ele ama a Jesus. Você é um filho amado. Então nós devemos imitar Deus, devemos andar em amor, porque nós somos filhos amados, assim como Jesus. E vivam em amor, como também Cristo nos amou. Não é só o Pai que te ama. Você é filho dele, você não é filho de Cristo. Agora, Cristo te amou e se entregou por você, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Olha como Paulo amarra em 3 versículos. Em 2 versículos. Olha como ele faz um apelo a que os irmãos vivam em união, vivam perdoando uns aos outros, vivam em amor. Por quê? Porque eles são filhos de Deus, são filhos amados de Deus, são amados por Cristo. E Cristo, por amor a eles, se entregou como sacrifício, em oferta agradável a Deus. Veja, quando Cristo, ele cumpre o seu papel, ele assume o papel de ser feito o próprio sacrifício pelo povo, ele simboliza o que era feito no Antigo Testamento, quando o povo trazia a sua oferta e o sacerdote ali oferecia perante o altar, e os pecados do povo eram cobertos, eles eram perdoados. Cristo assume esse papel. Lá, Deus solicitava isso e o povo fazia. Aqui é uma prova de que a oferta oferecida por Cristo, o sacrifício oferecido por Cristo, ele foi aceito por Deus. Porque aqui ele diz que Cristo se entregou como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Deus nos amou tanto que ofereceu seu próprio Filho para oferecer um sacrifício que fosse agradável a Ele mesmo. É por isso que em Isaías 53 nós lemos: a Deus, ao Pai, agradou moê-lo. O que significa isso? Não quer dizer que Deus é sarcástico, não quer dizer que Deus Por que Cristo morreu? Por causa dos pecados. Não é que Deus se agradou, de certa forma, porque havia pecado e o pecado foi perdoado. Na verdade, Deus se agradou da conquista que Cristo fez, daquilo que Cristo conseguiu alcançar, que é nos trazer para perto de Deus. Então, olha como Paulo amarra aqui: vocês devem andar em amor, vocês devem imitar Deus em amor, porque vocês são filhos, vocês não eram, agora são. Vocês não são só filhos, vocês são filhos amados por Deus.
E vivam em amor como Cristo amou vocês. Não só Deus ama vocês como filhos, mas Cristo também. Porque Ele se ofereceu. Cristo se ofereceu em sacrifício quando nós éramos inimigos de Deus. Quando nós ainda éramos pecadores e inimigos de Deus, Cristo se ofereceu e se entregou. Então, veja como Paulo faz um apelo. Paulo diz: vocês não podem viver de outro jeito, se não for assim, em amor. Como é que vocês não vão viver em amor para com os irmãos, para com a igreja, para com o seu próximo, se Deus trouxe vocês para perto dele como filhos amados, através do sacrifício de Cristo? Vocês não têm desculpa de não andar em amor. Vivam em amor. Aí versículo 3. Se do versículo 1 até o versículo 2 ali, né? Esses dois versículos, Paulo fala a respeito do andar em amor. Aqui no versículo 3 até o versículo 14, ele vai falar ele vai falar para os cristãos andarem como filhos da luz. Andarem na luz. Andem em amor e andem na luz. Olha só. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Veja, Deus é santo. Deus é santo, 3 vezes santo. Nós somos chamados a imitar Deus em amor e em santidade. Nós não éramos santos, nós fomos feitos santos por Ele. Não há obra nossa, não há boa obra que nos torne santos de uma forma mais completa do que Ele já definiu para nós. Mas obviamente que aqui, andando nessa terra, tendo a nossa velha natureza ainda presente, querendo se levantar muitas vezes, nós somos inclinados muitas vezes em não andar nessa santidade que Deus já estabeleceu para nós. Você não aqui nessa terra, você não consegue ser santo da forma que Ele é. Mas você foi chamado a essa santidade. E muitas vezes você é inclinado a não andar em santidade. E aqui Paulo menciona várias coisas que nos fazem, vamos dizer assim, cair da santidade. Só que ele diz: isso não convém a santos. Vocês são santos. Vocês são santos. Perante Deus, vocês são considerados santos. Se você, que não dá tempo para a gente ficar voltando, mas se você voltar lá em Efésios no capítulo 1, você vai ver que todas as bênçãos espirituais nós já recebemos. E dentre elas a própria santidade, que é a santidade de Deus. Então, olha, Paulo está falando, vocês são santos. Vocês são filhos amados. Não só isso, mas vocês são santos. Então, diante dele, a imoralidade sexual, toda impureza, avareza, elas não devem nem sequer ser mencionadas entre vocês. Vocês não devem nem falar sobre isso, porque isso não convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes. Sabe aquilo? Se você não tem nada bom para falar, fique quieto, porque isso não convém a santo. Aí ele diz: digam palavras, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Se você não tem nada que seja bom para falar numa situação, e aí é interessante que aqui algumas traduções colocam
como chacorrice, se não me engano, que é você fazer, muitas vezes, um assunto importante, você faz piada, sabe? Alguém está falando uma coisa importante e você faz uma piada sobre aquilo só para dar uma... Paulo fala, não faça isso. Às vezes, né? Às vezes eu me incomodo um pouco com isso. Quando eu vejo pregadores, né? Ou pastores que, no meio de uma palavra às vezes tão importante, faz uma piada que distrai tanta atenção daquilo que estava sendo dito, que a pessoa vai se lembrar mais da piada do que da palavra que estava sendo dita. Complicado, mas não digam coisas tolas que não servem para nada, nem indecentes, pois isso não convém. E ele não repete, mas é como se ele estivesse dizendo isso não convém a santos. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Agora, nós somos filhos, chamados a andar em amor. Nós somos santos, chamados a andar e viver em santidade. Agora veja, nós participamos de um reino. E lá, nesse reino, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, é claro que isso de forma definitiva ainda vai se cumprir, mas nós fomos chamados a reinar com Cristo. Nós somos reis juntamente com Cristo. Olha só o que ele vai falar. Fiquem sabendo disso, versículo 5. Nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Aqui ele vai falar, vai chamar atenção para a questão das pessoas que agem dessa forma, que ele está dizendo para não fazer, e ele vai falar que eles são filhos da desobediência. Não são filhos de Deus, são filhos da desobediência. Agora, vocês, se a gente voltar lá no começo, vocês são filhos de Deus. Vocês são santos e nenhuma pessoa que age dessa forma tem herança no reino de Cristo e de Deus. Vocês não são só filhos, são filhos amados. Vocês não são só filhos amados, vocês são santos. Vocês não são só filhos amados, santos, vocês vão reinar com Cristo. Vocês têm herança no reino de Cristo e de Deus. Então, por que é que vocês vão agir dessa forma? Por que é que vocês vão praticar essas coisas? Fiquem sabendo, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Sobre vocês não está a ira de Deus. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Por que é que vocês vão agir como os filhos da desobediência agem? Por que é que vocês vão acreditar? É isso que ele diz aqui no versículo 6. Não se deixem enganar com palavras vazias. E quantas palavras vazias nós ouvimos por aí? De falsas doutrinas, de líderes, né? Religiosos, de líderes que se dizem cristãos, que estabelecem doutrinas de homens, ou que, mesmo de não cristãos, as pessoas vivem dando conselhos nas redes sociais. É só se abrir. Cada vídeo que você passar tem conselho ali. Essa pessoa, ela é um filho de Deus
ou é um filho da desobediência? Sobre quem está a ira de Deus. Ela não participa do reino de Cristo, como você. Então, não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Nós somos filhos amados. É isso que Paulo está dizendo aos Efésios. Vocês são santos. Vocês participam do reino de Cristo. E a palavra nos orienta que com Cristo, nós reinaremos eternamente. Nós somos reis. Não é pouca coisa. Deus não te chamou para pouca coisa. Deus te chamou para muita coisa. É uma posição, estar assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Os irmãos não têm ideia, porque estão na carne ainda. E nem eu tenho ideia, de fato, do que é isso. Mas é isso que Paulo quer fazer eles pensarem. Porque você pode ler isso aqui, achar muito legal. Não terminamos ainda, né? Mas você pode ler tudo, ver o que Paulo está dizendo, achar muito legal, e sair daqui e ainda ter uma vida medíocre, como filho de Deus. Não é que você não é salvo, você foi chamado, você foi perdoado, o Espírito Santo habita em você, é o penhor da sua herança, da herança de Deus. Ele vai te buscar, Ele vai te levar. Mas, qual é interessante, certa vez, numa mensagem do pastor Lazzarini, ele disse uma coisa interessante. Ele disse assim: mais importante do que os anos de vida é a vida dos seus anos. É mais importante você ter uma vida breve, mas intensa, com qualidade, andando em imitação a Deus, do que uma vida longa, que foi uma vida infrutífera, uma vida que no final você alcançou a glória. Mas, e aí? Qual foi a qualidade de vida? Você teve uma vida medíocre? Né? Cristo, com 33 anos mais ou menos, ele pôde dizer: completei o que eu tinha que completar. 33 anos, eu estou com 37. Eu falo, estou novo ainda. E ele? Né? E ele falou: completei o que era para eu completar. Está consumado. Chegou a minha hora. Os irmãos podem falar isso? Ou ainda tem coisa para alcançar de Deus? Conhecimento de Deus? Se os irmãos não podem falar isso, então tem que correr atrás. Porque, né? Certa vez, não vai dar tempo de terminar, meu irmão. Mas, certa vez, Martin Lloyd Jones, que foi um pastor na Inglaterra, nascido do país de Gales. Eu gosto muito da leitura do material dele. Até indico para os irmãos. Não sei se os irmãos conhecem. Mas ele ali no seu leito de morte tinha produzido tanto, muito mesmo. Foi um dos maiores teólogos do século passado. Ele morreu, se eu não me engano, em 1984, 83. Século passado. Ele foi um dos principais teólogos. Verdadeiros tratados de teologia são as mensagens desse homem de Deus. E ele, no seu leito de morte, as pessoas queriam falar: não, mas fica vivo, né? Porque tem mais coisa que dá para sair daí e tal. E eles preocupados com ele ali, né? Mostrando preocupação. E ele falou assim, né? Uma das últimas coisas que ele falou, que foi impactante, ele falou: não me detenham da glória. Não me detenham da glória. Não me façam mais me apegar aqui. Era como se ele estivesse dizendo: eu já fiz o que eu tinha que fazer. Não me detenham da glória. Agora eu quero a glória. Agora eu quero aquilo, né? Obviamente ele faleceu já com uma certa idade, mas ele pôde dizer isso: não me detenham da glória. Não fiquem preocupados, não, de certa forma, não orem mais para que eu fique aqui.
Me deixem ir, né? Mas nós somos chamados a uma vida com qualidade. Versículo 7. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, os filhos da desobediência. Porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Só mais esse trecho aqui para a gente finalizar. Então, olha só. Ele começa dizendo para que os cristãos não sejam participantes daquilo que os filhos da desobediência praticam. Você sabia que se você for pego, Ananias pode dizer melhor isso para mim, né? Pode ser que eu esteja até errado, né? Se você for pego num assalto, no meio dos bandidos, e você não colocar a mão na massa, o fato de você estar junto, você vai ser preso junto, não vai? Você é cúmplice. Você está ali no meio. Eu conheço um menino que ele andava com o pessoal aí meio, né, da pesada, e ele estava no meio desse pessoal, e o pessoal de propósito levou ele junto, porque ele era de maior, o único de maior. Adivinha quem ficou preso? Só ele. Então assim, portanto, não participem. Irmãos, isso é muito difícil, porque nós temos amigos descrentes, nós temos familiares descrentes, nós somos chamados para festas de descrentes, nós somos chamados para churrascos de descrentes, nós somos chamados para almoços de descrentes, e nós vamos, né? Não está errado de certa forma em você ir, mas não participem do que eles fazem, daquilo que eles fazem, porque olha só, no passado vocês eram trevas, que é o que eles são agora, mas agora vocês são luz no Senhor. Olha a diferença, trevas e luz. Vocês são luz. Se você for no meio deles, você tem que brilhar no meio daquela treva e não ser cúmplice e não participar das obras das trevas. Vocês eram, olha que interessante, ele não diz que vocês praticavam obras das trevas. Ele diz que vocês eram trevas. Vocês por inteiro, vocês eram trevas. Tudo que vocês faziam eram obras das trevas. Não havia nada de bom em vocês. Mas agora, vocês não são mais trevas, vocês são luz. Então, pratiquem as obras da luz. Aí ele vai falar: vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz, se você é luz, o que é que você vai praticar? Bondade, justiça e verdade. Deus é bom, Deus é justo, Deus é verdade. Imitem Deus. Lá no começo. Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. As obras da luz, elas só podem acontecer se você conhecer o que é agradável a Deus e praticar isso.
bondade, justiça e verdade. Quanta coisa tem no meio disso aqui tudo. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Olha só, ele vai falar do fruto da luz e das obras infrutíferas das trevas. A luz produz fruto bom. A treva produz fruto mau, que não presta para nada. Não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Se você estiver no meio de pessoas que só agem como filhos da desobediência em trevas, você não deve só estar no meio. Você não deve estar no meio, você não deve se fazer cúmplice. Não só isso, mas você tem que reprovar aquilo. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar entre vocês. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Sabe o que ele está querendo dizer? Você, como luz, você pode reprovar uma obra da treva. E quando ela é reprovada pela luz, ela se torna manifesta. É como se ele estivesse querendo dizer o seguinte: quem pratica trevas, quem pratica as obras infrutíferas das trevas, eles fazem tudo em segredo. Eles não querem que as obras sejam manifestas. Eles fazem em segredo, de certa forma. O marido, ele não trai a esposa na frente da esposa? Trai? Não. Ele vai em segredo, não é? Aquele que rouba, ele não quer encontrar o cara na casa. Ele quer roubar na escuridão, antes que o cara chegue. Ele quer que o cara chegue depois que ele saiu. O ladrão age assim. O adúltero age assim. O mentiroso, quando mente, ele quer que a verdade apareça? Não. Porque ele quer manter em segredo. As obras das trevas, elas são feitas em segredo. Vocês não devem agir em segredo, porque vocês são luz. Então, as obras de vocês devem aparecer. Quando a luz, vocês são luz, Deus é luz. Quando vocês reprovam as obras das trevas, elas se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Veja, se eu apagar essa sala aqui, os irmãos não vão saber o que tem aqui dentro, se os irmãos não conhecessem a sala. Agora, se eu acender a luz, os irmãos vão poder olhar cada detalhe dessa sala. Quantas cadeiras tem, que jeito ela é, que cor ela é. Enquanto as coisas se mantêm na escuridão, elas não são manifestas. A sujeira não aparece. E aí ele diz, olha só, no 14, por isso que se diz, desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Quando Cristo iluminou a sua vida, a minha vida, que era treva, eu pude ver o meu pecado. Eu pude ver a sujeira que havia dentro do meu coração, na minha boca, que refletia o que tinha no meu coração, nos meus atos. Eu pude ver isso. Só que eu posso ainda andar dormindo. Eu posso ainda levar uma vida medíocre de um sonâmbulo que está andando por aí, mas está dormindo. Paulo está dizendo, desperte tu que dormes. Você que não está imitando a Deus, não entendeu ainda a sua posição, desperte. Levante-se dentre os mortos. E as pessoas que estão nas trevas são mortas. Elas precisam de Cristo. E somente Cristo pode iluminar para que essas obras das trevas apareçam e sejam então colocadas diante dele e perdoadas por ele. Né? Veja então, Paulo ele
Ele quer fazer com que os cristãos, aqui os gentios, eles entendam a posição em que eles estão. O que eles são de fato, não o que eles vão ser. Eles não vão ser filhos de Deus. Eles não vão ser amados se eles agirem assim. Eles não vão ser santos se eles agirem assim. Eles não vão ser reis se eles agirem assim. Eles não vão ser luz se eles agirem assim. Eles já são filhos, já são amados, já são santos, já são considerados reis, já são luz. Então, não há desculpa para viver da forma com que os filhos da desobediência vivem. Então, nós vamos até aqui e no próximo nós vamos tentar completar aqui o capítulo 5 e depois vai faltar só o capítulo 6 para a gente encerrar. Tudo bem? Deus nos abençoe e graças a Deus pela sua palavra.